ser um gênio para perceber que a gente precisava do quê no segundo tempo? O que a gente precisava no segundo tempo? Do nosso Ferreirão, porra. Porra, de um cara pela direita. Aí ele fez o quê? Fez o que tinha que fazer, pô. Pô, mérito pro cara. Ele leu que tinha que ter feito aquilo e fez. Colocou o menino ali na ponta direita. Porra, brabo. Era isso. É isso que a gente cobrava, a leitura dele de jogo. Porra, se ele não leu que a gente precisava de um jogo pela direita, porque a gente não tinha jogada pela direita, e aí, vamos assim, é metade culpa dele, porque ele pode insistir durante o dia a dia na transição de um lado pro outro, em metade dos moleques em campo. Porra, os caras não viram a porra da bola. Vira a bola pra direita, faz ela chegar no Cedric, pra quando ela estiver voltando pra esquerda, pegar o Ferreirinha no mano a mano. Não, era só esquerda, né? esquerda. Aí era uma triangulação curta. Esquerda. E a gente dando contra-ataque pros caras, pô. Porque prendia muito a bola. E aí ele leu, ele colocou o Ferreirão. A gente ainda demora a me encontrar o Ferreirão na ponta direita. A primeira bola que ela entra no pivô, no Luciano, ele acha o André no contra-ataque, o André acha o Ferreirão, 1-0 pra nós. E merecia, hein? Mais que merecido esse gol, hein? Pra coroar o menino, velho. Não, porra, o moleque tava bem. Aí, o Caio falou na transmissão, porra, eu acho que ele deveria ter entrado com o Ferreirão desde o início e tal. Mano, entendendo mais ou menos que a gente não poderia perder a situação do grupo, o Allianz fez 4, ele entra de um jeito conservador. Eu até entendo, tá ligado? Eu até entendo. Agora, no meio tempo, ele faz o que tinha que fazer, pô. Ele coloca o cara lá. E aí, tipo assim, a gente tem que usar mais, tá ligado? Aí a gente tem que usar mais o Ferreirão. Aí fica aí começa a chover, o campo fica pesado, os caras mudam, vem naquela empolgação e tal. E aí o jogo aí tem o pênalti que os caras erram. Mas, mano, o time dos caras é bem limitado. Vamos falar o português, claro? Ele é bem limitado. Aí tem a entrada do Luciano. A entrada do Luciano e do Bobadilha, né? Que a galera falou. Cara, a entrada do Luciano e do Bobadilha era tipo assim, mano, ele tá com os moleques abertos na ponta e tal, e vai pro jogo. Aí depois no final tem a entrada do Sabino ali e tal. Ali no final, mano, faltava o quê? 2 minutos, não dá nem pra falar muita coisa. Sabino entra ali, talvez por um possível balãozão que ia ter, mas, cara, hoje. Aí, o mais engraçado, que a galera vem aqui e fala assim, fala dele. Mano, tô falando, a leitura de jogo dele é boa. Hoje. E ele põe o Ferreirão que tinha que pôr. A galera tem que cobrar os caras que falavam que nós não tinha elenco. Porque se for parar pra pensar, olha aí, ó, os pedra, que falaram que tinha lei de pedra. Olha os pedra aí, ó. As pedras foram lá, nas posições certas, meia no meia, ponta no ponta, sem inventar, mano, ganharam o jogo. E aí? Ele fez o simples, mano. E o simples funciona. É só fazer o simples. E aí é o Alves de volante. E aí a estreia do menino na Libertadores, de um jeito. Cara, o Libertar... Vamos lá, entre nós aqui, os corneteiros que vêm aqui pra causar aí, não. Cara, o Libertar é ruim. Mas aí até então o choro é livre. Ganhamos dos caras. E aí o André, que a galera corneta, fez gol. Então, tipo assim, não tem como falar, tá ligado? Libertar é ruim, nós fizemos o que tinha que fazer, ganhar dos caras fora. Comandamos o jogo do começo ao fim, no meio tempo, ele viu que tinha que pôr o menino, pois, ganhamos o jogo. Mano, fizemos simples. Fizemos o que tinha que fazer, tá ligado? Não tem mais, vamos fazer. Sim. No final, é o que você sempre fala, né? Fazer o arroz com feijão, cara. Não tem que inventar as coisas. Tá precisando de jogo pela direita? Bota o puta direita ali, o cara de posição fez o que tinha que ser feito aqui, ó. Coisa linda, 2-0 pra nós e vamos pro próximo. É isso. Fez o que tinha que fazer, gol, mano. Aí, eu queria que você falasse daquela bola que o Ferrarese bota na cabeça do André Silva, cara.
Ah, o tapa que ele deu na hora do gol? Que coisa linda, que coisa linda. Mano, o Ferrarese, ele tira uns coelhos da cartola de vez em quando, né? Igual o gol que ele fez contra o Vitória no passado. Que ele puxou e meteu... Sim. O biquinho, não foi? O biquinho, que foi mó golaço. Ele tira uns coelhos da cartola. E aí, nossa, mano, o tapinha que ele deu preciso. E a subida do André de... Porra, aí você vê o André perdendo o gol daqueles. Né? Tem goleiro, mas depois ele subindo e guardando, é isso, mano. Não dá pra entender, né? O mais difícil ele faz numa elegância, cara, mas aquele não, gol foi, lá, mano, o André é bom, cara. O André é bom, não tem o que falar do André. O André é bom pra competitivo, bom. Oi, mas depois, assim, ó, beleza, ganhamos 2-0 e tal, daí todo mundo vai tomar aquele banho e tal, daí alguém chega pro André e fala assim, que isso, pai, não dá pra errar aquele gol lá, não. Ah, os parça chega, os parça chega. E depois o André mete uma, será, tipo, não faço gol fácil e sabia que tava impedido. Também mete uma desculpinha dessa ou não? Não, os parça, ó, tomei a dura da nega véia aqui, ó. Pra falar mais baixo. Meu moleque foi pra cama. Os parça chega. Falou, Andrezão, pegou na goiaba, pai? O que aconteceu? Pegou na goiaba. Mas aí, mano, ganhou, filho. Ganhou, tudo é festa, mano. A questão até, tipo assim, até a gente tava falando, tá ligado? Como é que ele vai fazer quando voltar o Lucas, até o Alisson falou, como encaixar Lucas e Oscar com os meninos jogando bem. Cara, encaixar o Lucas e Oscar é assim, primeiro jogo joga 15 minutos, segundo jogo joga meia hora, terceiro jogo os caras têm que jogar e os moleques vão ter que esperar, mano. É parte do aprendizado, tá ligado? Sim. Talvez, em algum momento de algum jogo que precise, é válido o Oscar fazer essa função de volante que ele já tentou com o Alves, porque aí são 2 meias bom, um mais técnico com uma visão de jogo melhor e o outro mais rápido, de mais mobilidade, que é o Alves. E Lucas e Ferreira, cara, eu acho que nessa daí vai sobrar pro Ferreirinha. Quando jogar Lucas e Ferreirinha, aí que tiver que sair, vai sair o Ferreirinha e entrar o Ferreirão. E aí o Luciano vai ficar ali rotacionando com o André. E aí ele vai, pelo menos ele vai ter possibilidades, né? A questão que mais fica é assim, pros fera que falava que o elenco era curto, que o elenco desse ano era pior que do ano passado. Olha aí os moleques aí, ó. Você vê os moleques hoje, tinha um lateral esquerdo diferente, tinha o Ferrarese, o Marcos Antônio, Ferreirinha, Ferreirão, pô, vai falar que ele tá tirando leite de pedra? Para, não mete essa, é só ele escalar certo. Ele escala certo, coloca os caras na posição certa. Aí ele pode ser conservador no início da partida num jogo fora? Pode, ele tem total direito de ser conservador, porque ele sabe que não podia perder. Agora ele leu que precisava do Ferreirão, e aí até o campo tá na tela, para quê? No primeiro tempo até, ele poderia ter colocado o Alves mais pelo lado direito, que a gente tinha pouca produtividade, e colocar o Marcos Antônio aqui e ficar assim, ó, tá ligado? Ele poderia ficar assim, porque ele ficaria com 2 meias, ele teria triangulação pelos 2 lados. Ele teria essa triangulação aqui, desses 3, e teria essa triangulação, aí caso não fosse, né, porque a galera vai achar que ataca junto, teria mais ou menos essa triangulação aqui, porque os caras do Libertad não queriam jogo, pô. Libertad tava com aquele grandãozão aqui, e saindo no contra-ataque, mas isso aí um futebol vistoso, e acho que nunca vai conseguir colocar. A gente já falou da essência dele ser mais defensivo, é da essência dele ser um time mais recuado, um time mais condensado, é da essência dele não ser um time propositivo, é da essência do Zubeldia ser um técnico reativo. Mas acho que o Zubeldia, na porrada, na pressão e no desgaste, que é uma coisa que a gente vai falar aqui, é notório, dá pra ver na fisionomia do cara, o cara tá a capa do Batman, amigo. O bicho tá sofrendo e a pressão tá transformando o cara, ele tá sofrendo. Ele tá sentindo na carne, não é na pele, é na carne, tá sangrando profundo no Zubeldia. A cicatriz dessa passagem dele no São Paulo tá transformando ele num técnico que ele nunca mais vai ser, que ele nunca foi antes, com toda certeza. Ser técnico de São Paulo, dirigir um time grande brasileiro com uma repercussão, uma representatividade,
vai deixar o Zubeldia e coloca ele num patamar muito acima. Não à toa, ele já foi com convite, inclusive, para dirigir uma seleção e teve sondagens para dirigir outras 2 seleções no final do ano passado. Sobre essa escola argentina, que vem surpreendendo, entre aspas, né, porque é conhecido, mas que vem mostrando o seu potencial e o seu poder, é notório, e eu venho prestando muita atenção, os times argentinos, eles vêm surrando equipes brasileiras, e isso não é uma coincidência. Eles travam o sistema de jogo, eles condensam o meio de campo e jogam muitas vezes no erro. Ah, mas isso não é novo, Zanquete, isso não é fazer. A questão não é ser novo ou não. A questão é como eles estão fazendo e como o São Paulo está muito argentino, como o São Paulo está muito padronizado no seu jeito de jogar. Eu, particularmente, não tenho uma preferência por esse sistema de jogo. Mas é o que eu falei para vocês. Eu gosto de ver o futebol e quero assistir um jogo bonito, vou assistir o jogo do City, vou assistir um jogo do Liverpool, vou assistir um jogo tipo igual foi do Manchester United com o Lyon, que é um jogo de maluco. Vou assistir um PSG do Luiz Henrique, que é um cara que propõe jogo do Barcelona. Do São Paulo, eu quero que se foda o jeito que joga. Do São Paulo eu quero vitória. Do São Paulo eu quero que ganhe. Do São Paulo eu não quero esse blá blá blá, esse caô torto de que, mas o time não joga bonito, não joga vistoso. Isso é conversa para boi dormir. O Flamengo do Felipe Luiz, que foi o time que mais conseguiu bons resultados ao longo do ano e vem tropeçando, vem oscilando agora, também não joga bonito. Também é um time que joga para trás, posicional, sai em contra-ataque de velocidade, pressiona em muitos momentos. E é um time que também tá tendo suas dificuldades de fazer gol, de vencer seus jogos. O Felipe Luiz, ele teve uma fase, conversei muito ontem, pra vocês terem uma ideia, só para bater um papo aqui rápido. Bati um papo com um amigo meu que é do Flamengo e trabalha dentro do clube, e já trabalha dentro do clube faz tempo. E ele tava falando que o Felipe Luiz, ele gozou, vamos chamar assim, ele usufruiu, ele desfrutou de um bom momento inicial, porque o Felipe Luiz implementou coisas novas. A questão é que, como o Muricy sempre falou, e a gente nota ao longo do tempo, a gente vai percebendo isso com o passar dos anos e vivendo, sempre que você traz uma coisa nova, você propõe alguma coisa diferenciada, isso tem um prazo de validade. É a mesma coisa que a gente vê muitas vezes em técnicos que a gente fala assim, esse técnico aqui só dura 6 meses, só dura 4 meses, esse técnico aqui só dura para retirar um time de uma Série B, para conseguir tirar o time de uma posição incômoda, de uma posição nociva na tabela. Ele tem um prazo de validade, a gente sempre ouve isso. Isso também se deve muito a técnicos que trabalham muito na questão motivacional e técnicos que trabalham muito em implementações que não têm variações táticas. E a gente passou por isso com o Zubeldia. No início do Zubeldia foi lindo, foram 14 jogos de vencibilidade, muitas vitórias, uma tranquilidade depois de ter tido um ano muito ruim. A gente no começo desse ano, o Zubeldia também naufragou, principalmente pelas ideias de jogo que tinha e a forma como estava conduzindo. O Zubeldia, ele tem a parcela dele de responsabilidade. E é por isso que quando a gente conversa aqui e eu troco uma ideia com vocês, e tenho um puto orgulho de ter amadurecido, porque hoje eu não sou mais infantil e imaturo como eu era antes, a ponto de me colocar numa posição aqui e aqui, e achar que o mundo gira só em torno de posições completamente polarizadas, distanciadas umas das outras. A vida e a realidade dos fatos, como eu falei ontem, até um amigo falou assim, eu gostei do que você falou de estar entre o preto e o branco, tem uma zona cinzenta. Essa zona cinzenta é a vida real, é a realidade. Você pode ter um jogo em que você se destaca pelo preto, você pode ter um jogo que você se destaca pelo branco, mas a maioria das vezes, a maioria da trajetória é uma zona cinzenta, é a mistura, é uma condensação de tudo. Por que você está falando isso? Porque nem sempre você vai conseguir extrair extremos. Teremos jogos em que a gente pode, de repente, botar uma goleada em alguém e falar, puta, agora vai. Ao mesmo tempo, o Flamengo meteu 6-0 no Juventude. Ao mesmo tempo que vai ter jogo que os caras vão empatar com o Vasco e vão tomar calor da LDU e vão perder em casa para times muito menores que os deles, como a Central de Córdoba. Os caras estavam falando ontem na ESPN, que é uma coisa que a gente combate, isso sim, é uma coisa que eu sou intolerante. Os caras falando, porque o grupo do São Paulo, ele parece mais um grupo de Sul-Americana. Grupo de Sul-Americana? Acorda, bonitão. O Libertad é líder do Campeonato Paraguaio, estava invicto, perdeu seus primeiros jogos essa semana.
Ele estava ganhando todos os seus jogos. Aonde que é grupo de Sul-Americana? O Libertad estava aí fazendo quartas de final de Libertadores contra o Flamengo e contra o Fluminense aí recentemente, e disputando o título de Libertadores, e aí não era time de Sul-Americana. Que porra de raciocínio é esse? Aí você pega o Alianza Lima, que é o maior campeão peruano. O Alianza Lima, que é o maior campeão peruano, eliminou o Boca Juniors. Ele é um time fraco? Sim, ele é um time fraco se for comparar com os outros. Mas o futebol hoje está permitindo o quê? O Botafogo apanhou dos Estudiantes. O Botafogo apanhou da Universidade Católica do Chile. O Flamengo perdeu o Central Córdoba dentro de casa, no Maracanã lotado. Empatou ontem com a LDU na Bacia das Almas. Ah, mas o Zubeldia veio da LDU. É um técnico que tá aí a LDU de novo, dando uma surra em time brasileiro, mostrando um monte de coisa. O Palmeiras, que é o líder do brasileiro e é o time hoje que tá com mais jogadores, investiu aí em 2 anos quase 900 milhões de reais. É um time que tem um plantel antigo, o técnico mais longevo do futebol brasileiro, sofreu para ganhar do Sporting Cristal, ganhou no pênalti no final do jogo. Ganhou de 1-0 do Cerro Porteño em casa, também com dificuldade, não foi um negócio fácil. O Cerro Porteño também é um time, do mesmo time que era do nosso amigo Bobadilha. E o Cerro Porteño está abaixo do Libertad, mas isso porque é um grupo de Sul-Americana. O Tajeres é um time que toda hora incomoda, todos os anos chega e todos os anos se classifica pelo menos para a oitava de final. É um time que está aí toda hora enchendo o saco, incomodando, principalmente o Camarão de São Paulo. Ah, mas é um grupo de Sul-Americana. Tá tudo certo. O grupo do Corinthians na Sul-Americana é o grupo que você tem que exaltar. O Fluminense, que jogou contra a União Espanhola ontem, é o time que você tem que exaltar. Os caras estão completamente loucos. O Fortaleza também é um time sempre muito exaltado, sempre muito levantado. Empatou também com o Timeco ontem. Rapaziada, a Libertadores não tem esse papo furado de eu ganhei, esse jogo foi fácil. Você às vezes sim vai se deparar com adversários fáceis. A questão é, você transforma aquilo de fácil ou difícil. Nós vimos no Campeonato Paulista, tinha adversários frágeis que nós fomos incompetentes. Os times brasileiros hoje estão entrando na Libertadores principalmente com a crença de que vamos ganhar e vamos sair vitoriosos, tranquilos. Os especialistas que deram as opiniões e sempre dão as opiniões deles ao longo dos dias, principalmente aqueles que sempre colocam Flamengo, Corinthians ou Botafogo e colocam esses times como principais candidatos. O Internacional tomou 3-0 do Nacional, que o São Paulo eliminou sem tomar gol ano passado. O Nacional também fez jogos duros, mas o São Paulo controlou as duas partidas. Foi o caso do Esquerdo. O Nacional meteu 3-0 no Internacional dentro do Beira-Rio. Ah, mas depois eles foram buscar. E daí foram buscar mais no vamos que vamos buscar mais no Bumba Meu Boi do que na organização tática. Tá aí, o futebol é isso. A gente precisa parar de desmerecer e diminuir as nossas conquistas. Precisa parar de diminuir as nossas vitórias. O São Paulo chegou a 12 jogos de invencibilidade na Libertadores. É a maior série invicta da história do São Paulo. E vou repetir, você tem aí uns caras que falam assim, eu vi o Careca, eu vi o Pita, eu vi o Raí, eu vi o São Paulo do Tele. Nenhum time fez isso que o São Paulo fez agora, e agora eu quero ver aonde está a tua empáfia de dizer, mas eu não vou comemorar um gol do André Silva. Foram 6 brasileiros em campo, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Até aqui, na rodada total, 1 vitória, 6 empates e 2 derrotas. Olha lá, ó. Na Libertadores, Flamengo empatou fora, Inter empatou em casa. Já vou falar da repercussão desse jogo aqui, que teve até prisão. O São Paulo ganhou fora, única vitória até agora do futebol brasileiro nessa rodada. O Botafogo perdeu fora e o Fortaleza empatou. E aí, claro, nós temos os jogos também da Sul-Americana. Mas começando pela Libertadores, ô Tulhão, só dando uma passada rápida, hoje a gente tem muitos assuntos, tá, gente? Hoje a gente tem muitos assuntos
E precisamos aqui destacá-los com o destaque, né? Perdão da redundância, mas precisamos dar o destaque que eles merecem. Tivemos primeiro o São Paulo vencendo o Libertad por 2-0. Grande vitória do São Paulo, tá? Grande vitória do São Paulo. Grande vitória. E vocês vejam, né? O Zubeldia, que até outro dia a gente tava, e aí? O Zubeldia tá no cavalinho, tá correndo rumo à demissão, tá disparando e tal. Sabe desde quando que o São Paulo não perde, Tulhão? Tudo bem que tiveram empates aí no meio do caminho, né, que não... Mas sabe qual foi a última derrota do São Paulo, Túlio? Foi no Paulistão. Contra o Palmeiras, na semifinal, com aquele pênalti, né? Com aquele pênalti... Antes disso, tinha sido no Paulistão lá em fevereiro, há mais de 2 meses, contra a Ponte Preta. Tá invicto no Brasileirão, tá invicto na Libertadores. O Zubeldia tá invicto na Libertadores. São 12 jogos de invencibilidade do São Paulo, 11 dele. Então, assim, ó, Zubeldia respirou e no trabalho, na base, muitos jogadores de Cotia ajudando. E eu sei que tem muita gente que fala, pô, mas são muitos empates. É verdade, são muitos empates, mas assim, cara, podia ser pior, né? Podia ser pior. Em vários momentos foi se falado aí na imprensa, ó, se não ganhar tal jogo, vai cair, se não ganhar tal jogo, vai cair. E não só vai sobrevivendo, como vai fazendo um trabalho bem interessante. E eu sempre falo aqui, Tulhão, a galera reclama, né, muitas vezes do desempenho e tal, muita gente reclama do Zubeldia, mas já na temporada passada, os resultados não foram, sabe, foram resultados bem ok, porque o São Paulo termina o Brasileiro, acho que em 6º, e ele para nas quartas nas 3 competições de mata-mata, que tem mata-mata, Paulistão nos pênaltis, Copa do Brasil cai pro Galo e Libertadores cai pro Botafogo num jogo que poderia ter vencido. Que poderia tranquilamente ter passado. Então assim, assim, os resultados... E ele foi contratado, eu tenho a impressão que para trazer resultados de Libertadores, ele vem com um conhecimento lá de LDU e tal, para fazer do São Paulo um time campeão de Libertadores.